aquilo a que assistimos nos últimos dias, na minha perspectiva, não é positivo, não é bom. Há demasiadas pessoas, e eu acho, de resto, muito interessante, enfim, quando nós ontem estávamos a falar sobre este tema para hoje, não havia ainda informação, notícia do dia, não é? Portanto, quem é que Sim. escreveu aquela frase? O tal parágrafo. O tal parágrafo. Há essa notícia, e já vamos a ela, mas o procurador estava no cadafalso, não é? Onde muita gente ou exigia que ela viesse falar, no caso de Augusto Santos Silva, dar explicações. Portanto, Augusto Santos Silva disse algumas coisas complicadas, não é? Portanto, Augusto Santos Silva sugeriu que o Ministério Público, ou parte dele, pode determinar o tempo dos mandatos, se ela não disser nada. Portanto, se não houver esclarecimentos sobre esta matéria, fica-se com a percepção de que ele pode determinar o tempo dos mandatos. No fundo, é a ideia de que aquilo que aconteceu não aconteceu por força das circunstâncias, aconteceu porque houve uma espécie de golpe de Estado. O golpe de Estado o golpe de Estado implica uma vontade, não é? Não acontece um golpe de Estado sem haver alguém com a vontade de dar o golpe de Estado, porque senão o que acontece são eventos de admissão, como aconteceu. Tem que Portanto, haver uma coisa, intenção. tem que haver uma intenção, não é? Tem que haver uma intenção. Uma intenção, ou pelo menos o aproveitar de uma oportunidade. Mas não me parece que se possa estar a falar de golpe de Estado. Portanto, mas, no entanto, é isso que algumas pessoas têm defendido. Algumas de forma mais veemente que outras, e eu destaco duas que têm defendido isso de forma muito veemente e que não são figuras inexistentes no espaço público, digamos assim, não são figuras de segunda linha. Estou a falar do Miguel Sousa Tavares, que ainda hoje volta ao tema no Expresso, mas também tive esta semana na TVI. Ele, como ele já é em vários canais, pensei que fiquei este momento de hesitação, esteve na TVI a defender não apenas que se deve haver explicações por parte da Procuradora-Geral, de Lucília Gago, mas que deve haver admissão de Lucília Gago. Ele fala claramente em inaudito golpe de Estado, está hoje no Expresso, e diz o seguinte: é um golpe de Estado não apenas leviano, mas maturado durante 4 anos, ponderado, com um timing irresponsável, mas bem escolhido, e consumado com o beneplácito da Sra. Procuradora-Geral. Portanto, é disto que ele está a falar. Portanto, uma coisa maturada, alimentada, ponderada, planeada, tudo. Não sei como é que isto agora resiste à frase ter sido feita pela Procuradora-Geral. Ora bem, ele tem um texto no Expresso, onde vai muito por este caminho, mas eu acho tão ou mais significativo do que ele escreve, aquilo que sobre ele escreve Vital Moreira. Porque Vital Moreira não é uma pessoa qualquer, quer dizer, Vital Moreira é uma das pessoas que durante muitos anos foi visto como sendo uma espécie de pai adotivo da Constituição. O pai era o Jorge Miranda, o pai adotivo era o Vital Moreira. Eu esta coisa das... eu não gosto muito destas paternidades. Não, é mesmo uma coisa a gajo. Gostam de ser pais e serem apresentados como pais de umas coisas abstratas que nunca os obrigam a levantar-se à meia da noite. Nem a serem embalados. Portanto, estas paternidades, e depois largam os filhos, olha o SNS, coitadito, anda para aí. A seguir, Vital Moreira foi candidato ao Parlamento Europeu pelo Partido Socialista e esteve lá como deputado europeu, e atualmente está casado com uma deputada do Partido Socialista ao Parlamento Europeu, julgo que ela continua a ser deputada ainda, e antiga ministra de António Costa. Leitão Marques. Maria Manuel Leitão Marques. Pronto, mas isso, quer dizer, julgo que não se divorciaram, não tenho notícia desse eventual evento. Portanto, não é alguém que olhe para isto com distância dos independentes, digamos assim. E ele diz que não é, por exemplo, não é admissível abrir um inquérito de âmbito indefinido ao próprio Primeiro-Ministro. Tudo
com base em pseudo-indícios, sem nenhuma consistência, que não resistiriam ao primeiro exame judicial. Bem, não houve nenhum exame judicial sobre esta matéria ainda. Não conhecemos o que é que está nesses indícios que foram para o Supremo Tribunal. Não, creio que o próprio Vital Moreira não conhece, mas ele acha bem, mesmo que só um deliberado propósito de instrumentalização da investigação criminal para fins de perseguição política pode explicar este desastre processual penal. Portanto, a única dúvida que algumas destas pessoas colocam é se aqueles procuradores são do Chega ou são do Bloco, ou coisa assim do género. Portanto, se estão num extremo ou estão no outro. De resto, dão por adquirido, fizeram ali uma conspiração, uma inventona judiciária, é outro termo usado por Vital Moreira, para que isto tudo tivesse acontecido. Ora bem, vamos lá ver. Eu acho que ainda bem que nós estamos a fazer isto hoje, depois das notícias, dos pormenores conhecidos na última hora, porque, por exemplo, eu disse aqui várias vezes que aquele parágrafo fazia falta ao comunicado, parece que a Procuradora pensava o mesmo. Portanto, não era possível fazer um comunicado sobre uma operação daquelas, ignorando o que nela estava que implicasse o Primeiro-Ministro, e as duas hipóteses que era ignorar o que nela pudesse implicar o Primeiro-Ministro, ou omitir, portanto não ter enviado para o Supremo, coisa que já tinha acontecido antes do comunicado, ou omitir que tinha ido para o Supremo, teria os efeitos que ela sensatamente percebeu que tinha, e portanto, visto assim a posteriori, recordar o que foi dito sobre o comunicado, recordar o que o próprio Primeiro-Ministro disse quando atribuiu o comunicado meramente ao Serviço de Imprensa da Procuradoria-Geral da República. Nós estávamos aqui em direto nessa altura, não é? Nessa altura. Portanto, tudo isso não deixa de precisar de ser visto a uma nova luz. Assim como todas as interrogações que foram colocadas em muitos destes textos nas últimas horas sobre quem é que tinha pedido a intervenção junto do Presidente da República, o que ela lá foi dizer, tudo o que terá acontecido, quem é que redigiu o comunicado, porque é que o comunicado saiu enquanto ela estava lá. Aliás, eu disse aqui, penso que foi aqui que disse, muito provavelmente tinha saído enquanto ela estava lá, para não haver confusões sobre o efeito da sua ida lá relativamente ao conteúdo do comunicado, e aparentemente foi isso que se terá mesmo passado. Mas vês com normalidade esse encontro, essa reunião, essa audiência no Palácio do Belém entre o Presidente da República e a Procuradora-Geral da República? Olha, eu acho que era preferível que não tivesse acontecido. Portanto, e era preferível que não tivesse acontecido por ideia do Presidente ou por ideia do Primeiro-Ministro. Nenhuma nem outra eram um bom motivo. Quer dizer, o Presidente podia tentar perceber, e desse ponto de vista também é interessante nós percebermos que logo no primeiro encontro, que terá até sido, eu até fiquei surpreendido, o Presidente ainda estava a dormir às 8 da manhã, quando quem dorme tão pouco ainda está a dormir às 8 da manhã. Nós não estamos para não. Não, nós não estamos, mas o Presidente deve aceitar muito mais tarde. Sim, seguramente mais tarde do que nós. E quem pediu a reunião em Belém foi António Costa, e se percebia-se pela hora que ela foi, não é? Naquela terça-feira, dia 7. Não, não é dia 7 de novembro. Dia 7 de novembro, naquela terça-feira, e que logo nessa primeira reunião a hipótese de ele achar que tinha que sair esteve em cima da mesa, e nós aqui, no mesmo dia, tivemos aqui a debater se, face ao que já se sabia, e atenção, essa hora apenas sabia que havia pessoas muito próximas do círculo de António Costa que estavam detidas para interrogatório, não sabia mais nada. Que sabia algumas coisas sobre o que poderiam ser aqueles temas, não é? Depois, passado um tempo, começamos a saber mais, porque teve que ser entregue um documento longo, 133 páginas, ao juiz e aos advogados, e esse documento começou a circular a partir desse momento. E depois sabíamos também que havia PSP, neste caso concreto, julgo que era PSP, Sim, no gabinete de Vítor Scária, portanto, dentro da residência oficial do Primeiro-Ministro, e noutros gabinetes de outros membros do governo, pelo menos de um membro do governo, João Galamba. Portanto, face a isso, a hipótese de ele estar numa situação difícil foi logo equacionada, e o próprio aparentemente também a equacionou,
aquela frase que o Miguel diz que é assassina, que o Vital Moreira dizem que também é assassina, que é hedionda e por aí adiante, essa frase que a mim sempre sempre me pareceu que era necessária fazer parte do comunicado, não, independentemente de eu achar que ela estava mal escrita, portanto com um português um pouco arrevesado, não é? Português um pouco estranho, independentemente disso, portanto, o facto de ela ter saído pouco depois terá sido, enfim, aqui podem ter, eu não sei qual foi o racional do Primeiro-Ministro para entender que não podia esperar por saber mais coisas sobre o processo, que tinha mesmo que sair logo naquela altura. Isso é o racional que ele disse que era, mas eu creio que naquelas horas terá acontecido algo que é absolutamente humano, eu diria é o mais humano de tudo, até, que houve uma espécie de quebra emocional que aconteceu, não é? Isso notava-se até às vezes na própria maneira como ele falava, nas palavras que escolheu, na linguagem corporal, naquele momento, naqueles momentos, naquelas horas iniciais. Ora bem, dito isto, eu diria que aquilo que nós conhecemos deste processo, e como disse, obriga-nos a pensar um bocadinho sobre se isto, de facto, e não podemos ignorar o assunto, foi uma conspiração ou foi uma decorrência de algo que é a obrigação do Ministério Público. E o que nós conhecemos do processo é que o processo não começou ontem, começou na altura em que uma reportagem jornalística, que não sei se o objetivo era roubar algum governo, talvez colocar em causa um secretário de Estado na altura, que nem era mais do que um secretário de Estado, João Galamba, trouxe as primeiras informações sobre questões que ainda hoje não estão esclarecidas sobre o negócio do lítio. Depois as outras peças foram-se acrescentando a seguir. E sobre o negócio do lítio e, de resto, também o negócio do hidrogênio, nós próprios hoje não sabemos o que é que já foi investigado ou não foi investigado. Eu não sei quantas páginas é que terá. Nós conhecemos as tais... Enfim, conhece o país, ele circulou nas redes sociais e, portanto, está por aí o documento de 133 páginas. Os próprios, ao que percebi, estes detratores do Ministério Público também o leram, portanto, não há aqui novidade nenhuma. Mas o processo em si dizem que já terá milhares de páginas, não é? Portanto, de transcrições de outras escutas, por aí adiante. Ora bem, portanto, eu acho que, tentando ser frio, temos que ver o que aquilo que o Ministério Público fez e até que ponto isto, já disse, não se enquadra numa história de conspiração, acho que não faz sentido, mas até que ponto é que não, mesmo assim, não deixa de ser grave, porque para todos os efeitos, nós não. A maior parte das pessoas, talvez meia dúzia delas, terão opinião diferente. A maior parte das pessoas não ficou a dar saltos de contente por termos uma legislatura interrompida a meio, para mais uma legislatura que convinha ter levado até ao fim pelas condições que tinha. Ora bem, primeiro que tudo, há erros no Ministério Público? Há erros no próprio documento, 3 erros, pelo que já foi detectado, com importância diferente, 2 deles eventualmente sem importância, um terceiro que não sabemos, porque não sabemos se um despacho que terá sido induzido pelos acusados, pelos arguidos, não é acusados, é arguidos, e que teria sido feito por João Galamba existe ou não existe, porque o número do despacho que foi citado no documento não bate certo com a acusação. Portanto, e depois temos mais outras 2 questões, uma que se falou muito, uma que eu não dou muito relevo, tem a ver com o António Costa e falta lá o Silva, e a outra que é um bocadinho mais, que eu acho que tem um bocadinho mais de relevo, que é saber se a reunião, mais relevo por causa do impacto junto na opinião pública, dizer que houve reuniões na sede do Partido Socialista, não pela matéria de facto em si, porque no que respeita à matéria de facto, o importante é que reuniram lobistas e chefe de gabinete e saber se reuniram mais acima ou mais abaixo da Rua de São Bento. Sim, mas fragiliza um pouco a imagem do que está a ser um pouco a imagem esta imprecisão, e isto tem sido, também vamos lá ver, não somos ingênuos, isto tem sido muito usado pelos advogados de defesa para, com base em 3 pormenores, tentar deitar abaixo tudo o resto.
há estes erros. Eu, se queres te diga, acho que há, porventura, erros mais graves da parte do Ministério Público, e também já falámos dele aqui no programa, que foi, a mim, olhando, enfim, eu sempre achei que se podia criticar o Ministério Público, defendi que na altura, até fui crítico da troca muito crítico, da troca de Joana Marques Fidel por Lúcia de Gago. Já se criticou muitas vezes o papel apagado de Lúcia de Gago nestes últimos anos, estamos a falar dessas coisas todas, portanto, críticas não têm faltado. E vou acrescentar mais umas, quer dizer, pareceu-me que tenho muitas dúvidas sobre a necessidade de realizar aquelas detenções para interrogatório. Não percebo bem porquê, pelo menos aquelas pessoas todas. Não entendo também o porquê de pedir a prisão preventiva face aos dados que se conheciam daqueles arguidos. É de facto também um bocadinho às vezes perguntar se não é num país, enfim, se fosse os Estados Unidos eu compreenderia. Em Portugal tenho mais dificuldade em compreender um pedido de caução à empresa de 19 ou 18 milhões de euros. É um valor muito, muito elevado, que eu saiba, sem precedentes na jurisprudência portuguesa, mas eu não sou jurista, como sabes, e não me meto por isso, não afirmo isso taxativamente, mas que eu saiba não terá tido precedentes, assim como me parece que, portanto, este lado muito zelador do Ministério Público criou ao Ministério Público um grande embaraço, porque a partir do momento em que há as detenções e a partir do momento em que há estes pedidos, cria-se uma expectativa na opinião pública que se desfez. E, portanto, é a diferença entre aquilo que é o pedido do Ministério Público e a decisão do juiz que passa a ser importante e não a decisão do juiz em si mesma. Porque a decisão do juiz em si mesma não foi dizer estão ilibados e podem ir para casa. Não foi essa. Eles não só se mantiveram como arguidos, o que não tem mal nenhum, mas foram obrigados a medidas de coação que não são propriamente as mais banais do mundo, não é? Quer dizer, não são. Os dois administradores não foram, a medida de coação não foi aplicada a eles, foi aplicada à empresa e foi 600 mil euros, é um valor significativo. A medida de coação para Lacerda Machado é elevada a 150 mil euros e, portanto, entregar o passaporte não é simpático, é um sinal de desconfiança. Portanto, o juiz não se limitou a dizer isto não tem pés nem cabeça, vão trabalhar mais. O juiz fez mais algumas coisas. Simplesmente nós, como o país estava à espera que eles ficassem detidos, como outros ficaram detidos noutras ocasiões, achou que e como para todos os efeitos eles ficaram 6 dias detidos, o que é uma coisa um bocadinho dura para qualquer pessoa, não é? Se nos acontecesse a nós, seria um bocadinho complicado, não gostaria que nos acontecesse, não é? Portanto, há um problema de gestão de expectativa, e a gestão das expectativas sabemos que, olha, no futebol ou na política ou na justiça é uma coisa muito, muito delicada e às vezes é mais importante a gestão da expectativa do que os factos em si. E desse ponto de vista, o Ministério Público cometeu erros, sem dúvida nenhuma, erros de matéria, digamos, de redação daquilo, erros de cálculo e erros do pedido que fez e, portanto, tudo isto está a pagar caro por isso. Passar daqui para a ideia de que, ponto 1, podia omitir no comunicado aquele parágrafo. Ponto 2, isto é uma conspiração com 4 anos, ou mesmo que seja com 4 meses, é um salto lógico que tem como único objetivo, diria eu, colocar enorme pressão sobre o sistema de justiça para que livre estas pessoas todas daquilo que aconteceu. E relativamente ao que aconteceu, nunca será demais voltar a repetir que nós devíamos ter um regime de leis e instituições e não um regime onde as coisas acontecem quando se tem os contactos certos. E independentemente de acharmos que há investimentos estrangeiros muito importantes, eles não devem depender dos contactos certos, mas das leis e das instituições certas.